Bom dia a todos. É uma alegria enorme estar de volta. Estou me sentindo de volta aí nessa casa simpática. Me lembro muito bem da chegada, do ambiente que nós tivemos, do nosso trabalho. Então, meu abraço a todos, à diretoria, na pessoa do John, a todos vocês. Esse nosso companheiro lindo, Charles, que cantou bonitas suas músicas, gostei muito, essa ambientação é muito oportuna. E nós vamos começar a nossa fala. Eu vou pedir à Jana que passe o primeiro slide. Nós vamos apresentar um slide, um único slide. Isso daí é uma foto que eu vi na internet e depois, inclusive, procurei a mãe, conversei com a mãe. Ela tem uma menina de 2 anos e meio, mora no Amazonas, e ela disse que chegou em casa, percebeu que em casa tinha muito silêncio e foi atrás do quarto da filha. E quando chegou, encontrou essa cena. E a bichinha fez assim, shh, e falou: a boneca está orando, papai do céu, acabar logo com o coronavírus. Quando eu olhei isso, eu fiquei muito impressionada. Todo mundo colocando no Facebook: ah, que lindinha, que lindinha. Na verdade, eu fui muito mais além. Primeiro que eu achei que ela talvez tivesse mais informação do que precisava. Mas o que me chamou mais a atenção é o fato de todas as bonequinhas, e são 9, já contei, estarem ajoelhadas na beira da cama e algumas ali no armário, com as mãozinhas postas, cabecinha arriada. E aí, então, em contato com essa mãe, eu procurei saber como foi que essa menina chegou a isso. E ela então contou que, sobretudo o pai, é que fazia, ela, mas sobretudo o pai, é que tinha esse hábito de colocá-la para orar antes de dormir, ajoelhadinha na beira da cama. Na verdade, essa garota é a mãe da boneca. E esse ato de tão pequena, ela saber que precisa, antes de dormir, fazer isso, nos remete ao tema da nossa conversa. É a força do exemplo. Obrigada, Jana. Eu só vou usar esse slide, pode tirar. E aí a gente conversa e eu estou aqui me vendo. Pois bem, nós sabemos da importância dos pais. Né? Então, desculpe, eu deveria ter cumprimentado os pais no dia de hoje, perdão. É que a gente ainda não tem esse hábito do Dia dos Pais fora da data do Brasil. Mas recebo o meu abraço, desculpe a minha falta. Mas, enfim, nós sabemos que, segundo Manuel fala para a gente, nos fala em Pensamento e Vida, a criança, o cérebro da criança, é feito uma máquina fotográfica. O que faz uma máquina fotográfica? Ela registra, não é isso? Guarda. Então, a criança vai fotografando com 4 elementos, ele cita, com visão, com observação, com atenção e com meditação. Bom, que é com visão, todo mundo sabe, imagina logo isso, né? É por visão, ela está vendo, então ela vai repetindo aquilo que está vendo. Para isso, ela precisa realmente observar, prestar atenção. Agora, o fato que me chama mais atenção é quando ele fala em meditação. Às vezes a gente não percebe isso. Eu pergunto a vocês, o pai ensinou a ela pegar as bonequinhas e fazer aquele gesto de ajoelhar as bonequinhas, colocar as mãozinhas e pedir para orar, fazer oração? Isso daí é fruto da atenção junto com o pensamento que vai dizer em tal ou em qual situação eu posso repetir aquilo que meu pai ou minha mãe falou, ou que meu pai ou minha mãe fez.
Isso é que me chama muita atenção. Porque o repetir puro e simples, até o animal faz. Né? Nós sabemos que, ainda ontem, eu via uma criança com um cachorro, ela e a irmã pulando em cima de um colchão, e o cachorro olhou, de repente o cachorro veio e começou a pular. Ou seja, o animal também imita. Agora, o que chama a atenção e faz com que a gente comece a pensar na posição de pai e de mãe é quando ele fala nessa meditação. Claro que não é meditação no sentido que nós usamos, né, de meditar, fazer meditação. Muito mais no sentido de reconstruir, de elaborar onde que aquilo se encaixa, onde que aquilo pode ser utilizado. E eu penso que nós talvez não percebamos que em tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente está dizendo para a criança ou está fazendo com a criança, tem uma segunda leitura. É a leitura que ela vai fazer de acordo com o seu cabedal, de acordo com aquilo que ela tem. E nessa leitura, nós muitas vezes vamos ver a criança apreender. Eu estou falando de apreensão mesmo, não de aprender. Ela aprende e apreende coisas que não estavam sendo explicitadas, mas que fica nas entrelinhas. Então, são, por exemplo, as incoerências, as mentiras, todos aqueles atos enterrados que a gente, às vezes, faz na frente da criança, imaginando que eu estou dizendo para ela, eu bato na criança, eu agrido a criança, eu grito com ela, eu digo assim, não pode bater no seu irmão. Isso é o que ele fala. Mas o que ela está vendo é um ser extremamente agressivo. E é disso que Emmanuel está falando. Então, Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela tem uma frase que eu acho fantástica. Ela diz assim, o educando aprende melhor com lições vivas do que com teorias que lhe são passadas. Vamos substituir a palavra teoria por conselhos, por advertências que lhe são passadas ou explicações que lhe são passadas. A criança aprende melhor pelas lições vivas. E ela vai dizer que educar é oferecer exemplos. Então, veja a nossa responsabilidade de pai, de mãe, de tio, de avô, de pessoa adulta, de educador, de oferecer exemplos, de oferecer bons exemplos. Mas, infelizmente, não é isso que às vezes a gente oferece. Então, nós vamos começar, e eu vou tentar passar bem rápido, pelos exemplos ruins, né? Para a gente se deter nos bons exemplos. A gente sabe, né? A gente aprende com Kardec, no Evangelho, a questão do egoísmo, de tudo aquilo que vem junto com o egoísmo, do orgulho, de tudo que vem junto com o orgulho. Mas eu quero chamar a atenção para os vícios. Esses vícios que a gente, às vezes, acha que é só uma questão social, da bebida, de levar para casa, beber com os amigos. Qual é a questão? Qual é o problema? Quando a gente fala que tem uma leitura, ela vai achar que aquilo é a regra, que aquilo é o natural. E nós não sabemos quem é o espírito que veio habitar no meu lar. Possivelmente, eu combinei de recebê-lo. Eu aceitei a incumbência. Mas eu não sei. Não sei quais são suas tendências. Não sei do que é que ele precisa para se libertar de alguma coisa do passado. Então, a nossa grande preocupação deveria ser de dar sempre os melhores exemplos. Por quê? Que para mim alguma coisa que não me fez mal, eu estou falando da bebida, não, mas o que tem? Para mim nunca fez problema, nunca fez problema, tudo bem, mas eu não sei quem é esse espírito. Eu não sei se ele faliu por causa da bebida. E eu não posso oferecer tomadas. Tomadas. Para que aquilo que já estava esquecido de vidas passadas
Volte com força para essa vida. A mesma coisa a questão, no caso das meninas, né, do excesso de vaidade, de se enfeitar demais, de criar talvez até caminhos para a sensualidade da criança. Não é? Nós aqui no Brasil temos muito isso. As menininhas com as roupas tão sensuais, com batom desde 3 anos de idade, e que dançam, e que os pais filmam, vão lá para a internet, botam lá nos canais. E aí a gente pergunta, quem é esse espírito? Por que será que ele faliu? Por que será que gosta tanto disso? Por que se atrai tanto por isso? É o nosso compromisso de não criar tomadas. E hoje, por exemplo, né, nós sabemos do vício da internet, do vício. A criança, qualquer sociedade de pediatria mundial séria, inclusive aí a de vocês, a americana, vai dizer que qualquer tela só pode ser colocada na mão da criança depois de 2 anos. No entanto, a gente vê que a grande maioria está fazendo para acalmar a criança, dela já começa a montar muitas vezes antes de saber falar. E nós vamos perceber crianças já viciadas, crianças que não conseguem mais comer sem estar com musiquinha, com o seu videozinho ligado. As crianças que nessa pandemia, a grande parcela do tempo é usada com videogames, o dia inteiro se deixar. Então, qual é o problema, né, da criança muito pequena? Ela precisa conhecer a realidade antes de conhecer o virtual só. Precisa conhecer a realidade, saber como é que se relaciona com o outro, como é que o outro também quer aquela mesma coisa que ela quer, como é que ela resolve os conflitos da infância. Ou seja, são essas coisas que são importantes. Então, esses vícios são tidos como coisas naturais. Nós vamos falar sobre essa questão da naturalização. A violência doméstica, a agressividade, falar com palavrões, xingamentos, tudo isso é incorporado pela criança. Então, nós vemos vídeos de crianças e meninas dando broncas, falando com dedinho assim, brigando com os pais, e dando recado. Às vezes não sabe nem articular a palavra, mas ela conhece o gesto, ela vai. Está copiando. Nós sabemos disso, né? Toda uma parte relacionada com egoísmo, com indiferença. Nós estamos vivendo um momento de muita dor. E seria importante que a criança também entendesse que, mesmo sem entregar a ela uma quantidade absurda de conhecimento, mas nós temos crianças mais velhas. Nós já podemos falar com os nossos jovenzinhos, com os nossos pré-adolescentes, dessa questão da dor, do sofrimento. Nós podemos trabalhar um pouco essa questão da empatia, vou falar mais adiante. Mas, então, perceber quando a criança é muito egoísta, perceber as tendências desse espírito. Santo Agostinho vai dizer lá no capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos que eu sempre recomendo que se leia, ele vai dizer que tem que cortar os defeitos assim que aparecem. Né? E um deles é esse, a questão da indiferença, do egoísmo, a criança que quer tudo para si, que não deixa o pai falar, que não deixa a mãe falar. Né? Essas são as questões que a gente deveria combater. E, é claro, tudo aquilo relacionado com a questão do aspecto moral mesmo, né? A falta de caráter. Então, todos os exemplos que a gente puder dar e cortar na criança dos bons exemplos, e cortar quando a gente vê o exemplo ruim, a gente tem obrigação de fazer. Da falta de caráter, da desonestidade, da mentira, da indignidade. Então, somos nós os exemplos que precisamos dar. Nós temos que trabalhar muito a questão de orgulho e preconceito. Nós não temos mais lugar para o preconceito. E a gente vê, por exemplo, vocês aí nos Estados Unidos
passando esse momento crítico em relação ao preconceito racial. Uma situação gerada com duas, três pessoas e que tomou o mundo. Hoje a gente vê protesto em Londres, em todos os países da Europa, nós vamos ver movimento em todo lugar, apesar, inclusive, do isolamento, nós estamos vendo, porque não tem lugar para preconceito, nós não podemos ter lugar para preconceito. Nós, espíritas, não podemos ter preconceito de nada. Então, trabalhar as questões de gênero, trabalhar hoje essa pessoa que é o transexual, trabalhar o estrangeiro, trabalhar, outro dia eu falava para a Europa, eu dizia o refugiado. Nós não podemos ter atitudes preconceituosas de forma alguma. Por quê? Nós somos espíritas, e sabemos que vivemos muitas vidas e que viveremos muitas outras. Então, não faz sentido, somos todos iguais, filhos do mesmo pai. Então, não faz sentido algum a gente ter preconceito. Nós temos que combater uma coisa que parece normal, que é a maledicência. E a criança vai vendo o tempo todo as pessoas brigando, polarizando, às vezes na internet, às vezes dentro de casa, falando mal de um, falando mal de outro. Temos que cuidar. Outro fato que a gente, às vezes, não percebe, graças a Deus, não percebe muito na família espírita, mas existe. É a negligência, é a omissão, é a irresponsabilidade. Então, é a mãe que vai cuidar, eu não quero ver. Às vezes é o pai que não, só o pai que vê, a mãe não quer, está ocupado. Hoje nós levamos tanto tempo nas nossas redes sociais. E quantas vezes a criança está precisando da atenção? Então, essa negligência, isso vai calar fundo. E é assim que ela vai entender que seja o mundo. E vai ser também. Outro problema que eu também registro pouco, mas que a gente sempre precisa falar, é a questão da permissividade, da vulgaridade, das cenas que a gente acha que não tem nada demais, do filme que se vê, da série que se vê, das coisas muito vulgares. Isso não traz boa sintonia. Então, o tempo todo nós temos que pensar na sintonia do nosso lar. Quem é que nós estamos trazendo? E lembrar a frase de Emmanuel: as crianças, a mente infantil é máquina fotográfica. Ele está fotografando o tempo todo. O que é que ele está colocando para dentro? Porque ele vai dizer mais adiante, né? Ele fotografa e vai incorporar os seus comportamentos como sendo os moldes que precisam ser adotados. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado. Agora, eu vou falar de uma característica que é muito própria dos Estados Unidos, um país muito rico, e o consumismo é muito intenso. Então, seria uma outra observação. Será que a gente precisa mesmo? O que essa pandemia está nos ensinando? Eu lá com meu armário cheio, os meus sapatos. Outro dia eu fui olhar sapato, tem sapato novo. Meu Deus do céu, para que tanto? Hoje eu vivo com 2 sandalinhas de Havaianas. Boto uma para lavar, outra para seca, estou usando. Então, essa questão do que eu preciso ter, eu já tenho 10 Barbies, eu quero ter aquela outra que eu não tenho. Eu já tenho 15 disso, mas eu quero ter o 16, 17, 18. Então, vamos pensar, vamos repensar. Eu acho que a pandemia está servindo um pouco para isso, né? É que eu preciso mesmo de tanta coisa. Eu estou falando de dinheiro. Será que essa família sabe lidar com dinheiro? Tem a previdência? Está usando com desperdício? Está desperdiçando dinheiro? Está, ou então, com muita avareza? E a criança registrando, o jovem registrando. Então, também temos que olhar. E eu gostaria de, nessa lista aí de coisas ruins, lembrar da vaidade, do exibicionismo, que hoje também é tão comum nas redes sociais, nós vemos tanto isso, né? As pessoas que, às vezes, eu tenho um vídeo que eu coloco o cachorrinho todo molhadinho, todo feinho, eu digo, ele é assim. Agora, quando ele está no Facebook, ele está lindo, maravilhoso.
Então, a gente, claro que a gente está uma arrumadinha, né? Passa aqui um batonzinho, não, mas é um carinho para vocês. Mas esse excesso de vaidade, de viver em torno disso, viver em torno do corpo, e viver em torno da aparência, nós vamos colocar, se nós valorizamos isso, é isso que nós estaremos ensinando para os nossos filhos, para os nossos meninos, sobretudo. Então, são coisas que a gente vem para ajudar o espírito, eles são espíritos, espíritos com suas necessidades, e eu aceitei receber esses espíritos. Eu disse que sim, que eu aceitaria. Joana de Ângeles, neste livro que eu falo, Constelação Familiar, ela, no capítulo 3, ela diz que os pais são levados ao plano espiritual para organizar, para fazer o padrão, para fazer o planejamento de quem vem, quem que eu vou receber, de quem que eu sou faltoso, quem que está em falta comigo, o que que eu vou precisar ajudar a esse, e também quem é que vai me ajudar. Muitas vezes são os filhos que ajudam, né, os pais. Com esse cuidado, com a vaidade, com o excesso de vaidade, com o exibicionismo, tudo tem que mostrar, tudo tem que ir para as redes sociais. As crianças também vão fazer isso. Eu, às vezes, eu fico assustada de ver a quantidade de crianças que já são youtubers e que fazem com aquela pose, com aquela coisa. É engraçadinho, né? E será que esse é o valor maior? Será que ela está usando isso, por exemplo, para ajudar na evangelização? Seria ótimo, né? Que ela tivesse toda essa espontaneidade para trabalhar, para ajudar, para fazer, ser uma narradora de um conto, de fazer, enfim, fazer algum tipo de trabalho. E, por fim, sobretudo para a hora presente, eu gostaria de lembrar vocês sobre pessoas que já estão chegando na depressão e que, por isso, mostram para as crianças atitudes de derrota, atitudes de fraqueza, porque não tem, talvez, muita fé em Deus. E diante da dor, diante do sofrimento, elas não querem a conversa, elas se isolam, elas se trancam nos seus quartos e não trabalham esse sentimento junto à criança. Então, essas são as questões assim, mais negativas. Eu vou passar a analisar aqui as positivas, né? Então, como é que a gente pode ajudar? Estou aqui com a minha pautinha aqui. Como é que nós vamos ajudar nas questões positivas, né? A gente tem que, antes de tudo, nós somos espíritas, seguimos Jesus. Então, lembrar muito para as crianças dos exemplos de Jesus, trazer muito viva as histórias, as narrativas de Jesus. Isso é fundamental. Dentro de casa, não é só na evangelização. Dentro de casa, fazer, lembrar, brincar com as crianças de uma forma, trazer Jesus de uma forma lúdica. Eu, inclusive, quando trabalho com os evangelizadores, eu fiz essa tarefa aí, as meninas devem estar lembradas, a Silvia e todas as outras que estiveram conosco, de trabalhar com bonequinhos, trabalhar com legos, trabalhar com a realidade, trazendo as cenas de Jesus. As crianças amam fazer isso. E hoje, dentro de casa, elas podem fazer até com as bonecas, com os bonecos, com tudo, fazer a multidão de gente, Jesus pregando, ou seja, dá para fazer. Então, a gente pergunta, que atitudes nós deveríamos espelhar? Se nós somos espelhos, se eles nos copiam o tempo todo, que atitudes nós deveríamos tomar? E, é claro, a gente vai recorrer a Kardec. Nós vamos lembrar do homem de bem. Não tem como fugir do homem de bem. Ali estão todas as características. Quando ele diz, tem que praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. É isso que nós queremos passar para os nossos jovens, para as nossas crianças. Justiça, amor e caridade. E eu chamo a atenção para algo que um dia perguntaram não, o Leonardo Boff perguntou ao Dalai Lama qual era a melhor religião. E ele conta no livro dizendo o seguinte, eu achava que ele ia dizer que era o budismo.
E ele, então, olha bem para o Leonardo Boff e diz: a melhor religião é aquela que te faz mais compassivo, é aquela que te faz uma pessoa mais preocupada com o próximo. Então, essa questão da compassividade tem a ver com empatia. E o que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, quem se coloca no lugar do outro não consegue deixar de tratar bem a todo mundo, a considerar todos como igual, cuidar com carinho, cuida com carinho de todos os seus, cuida com carinho dos seus empregados, cuida com carinho dos seus amigos. E aí eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que as nossas crianças observam. Como é a relação dentro de casa do marido com a mulher? Ele a trata de uma forma carinhosa? Ele a trata de uma forma amorosa? Ou, ao contrário, o que ele observa é o maltrato, é o desprezo. E eu não quero nem falar da masculinidade tóxica, porque você já ficou lá para trás das coisas ruins, né? Masculinidade tóxica são aqueles homens que foram educados por mulheres que acham que a mulher tem que ser submissa a tudo e que aceita apanhar, que aceita ser violentadas. Ou seja, ela que educa, a mãe que educa o menino. O pai é assim, mas ela é que mostra para o menino que isso é normal. Mas, enfim, eu estou falando da coisa boa. Então, que tipo de marido nós estamos espelhando para as nossas crianças? Que tipo de esposa nós estamos espelhando para as nossas meninas? Como é que nós tratamos? Então, essa questão de tratar bem a todos dentro de casa, de ter interesse pelas coisas dos meninos, das crianças, dos jovens, de desligar o celular, desligar, às vezes, a série que está assistindo. Dizer, mas vem cá, senta aqui, vamos conversar. Me conta isso. Como é que foi? Como é que está sendo? Não é aquela pergunta, como é que foi a escola hoje? Não. Às vezes ele vem contar alguma coisa, ele vem querer te mostrar alguma coisa. Não desliga, mostra interesse. Dá uma olhada lá nos deveres, dá uma olhada em alguma coisa que ele está lendo. Pergunta, ei, quer ajuda? Precisa de alguma coisa? E, sobretudo, se ainda tem avô, avó, como é que você, adulto, está lidando com seu pai, com a sua mãe? Eu me lembro sempre de um livrinho chamado Para o Resto da Vida, de Nossas Vidas, de Alice Rodrigues, que tem um pequeno conto que muita gente conhece, essa até adaptado, mas eu vou falar muito rapidamente, que é quando, numa casa, pai, mãe e filho, o pai velhinho começa a comer de uma forma muito ruim, deixando cair a comida, e, enfim, fazendo comida de boca aberta, fazendo barulho, e aquilo incomoda tanto ao pai e à mãe que estão presentes, que o pai vai, pega um dia, tira o pai da mesa, o avô da criança que está observando, né, o pai dele da mesa, leva para um canto, coloca um prato e diz, daqui para diante você vai comer aí, porque ele come muito feio. Depois eles saem e vê que a criança está lá fora, pegou um pedaço de madeira e diz, o que você está fazendo aí? Eu estou preparando a sua tigela para quando você estiver velho, eu já poder te dar a tigela para você comer lá fora, lá no campo. Né? E aí o pai percebe o absurdo disso e vai buscar seu paizinho para voltar a sentar-se à mesa. Então, eu acho muito importante dizer que a criança perceba, vocês que estão morando aí, que talvez tenham os pais aqui no Brasil, telefonam, conversam, de vez em quando levam para passar uma temporada. Como é que é essa relação? Isso é importante que a criança veja, né? Sobretudo a questão também, como eu falei lá, da honradez, a questão do caráter. É importante que a criança receba todos os dias exemplo de dignidade, de caráter, de pessoa de bem. É isso que ela vai levar para a vida. Se ela não é um espírito que veio
talvez tenha lá de trás algumas coisas erradas, ela vai ver que o certo é esse. Por quê? Existe um fenômeno que a psicologia explica muito bem, que é a naturalização. A naturalização é, na formação psíquica da criança, aquilo que ela registra dentro de casa, com muita frequência, ela vai entender que é regra da vida, que é regra do mundo, e que aquilo é para todo mundo. Então, tudo que for natural dentro de casa, ela incorpora como sendo natural. É disso que nós precisamos tomar cuidado. Então, todas as incoerências que nós mostramos para a criança em termos de desonestidade, isso é muito sério. Nós precisamos trabalhar com a criança, eu gosto muito de dar esse exemplo, a justiça. Justiça distributiva, sobretudo. Os filhos são muito diferentes entre si e é necessário tratá-los. É uma coisa complicada, porque eles são diferentes, você tem que dar tratamento diferente para poder tratar como igual. Isso eu daria uma outra palestra. Mas aquele que precisa de tem uma determinadas especificidades, tem uma criança com dislexia, uma criança com autismo, uma criança com algum problema mais sério, você tem que realmente trabalhar isso nela, mas de alguma forma não deixar que o outro perceba como uma injustiça. Eu me lembro muito que na nossa casa, nós somos 7, tinha coisa do fulano está cortando, está comendo mais do que o outro, alguma coisa que tinha que cortar. É um bolo, é uma fatia, uma maçã, é alguma coisa que tinha que cortar. Então a regra era, um corta, o outro escolhe. E aí, claro, a gente era exímio acertador, né, do corte certo. Tentar cortar o mais certo possível, porque aquele que fosse escolher, não escolheria a melhor parte. Então, são essas questões que eu gostaria de trazer para vocês. E agora, eu penso que a gente também tem que, sobretudo com os mais velhos, conversar muito sobre as coisas sérias da vida. Não fugir de assuntos sérios. Quando a criança, por exemplo, jovem, por exemplo, vem falar, eu sou a dona do corpo, se quiser fazer o aborto, o que que tem? Senta, conversa, explica à luz da doutrina espírita. Qualquer outra coisa que venha de errado, assunto sério, senta, conversa, leva, se for preciso, vai buscar lá no Evangelho, vai buscar lá na doutrina espírita, vai buscar, porque nós somos os responsáveis. Eu gosto muito de citar algumas questões do Livro dos Espíritos, gosto muito de citar Santo Agostinho, capítulo 14, gosto de citar Céu e Inferno, quando ali Kardec traz o Código Penal da Vida Futura, no item 21. O que ele vai dizer? Ninguém é responsável pelo erro do outro, a não ser que tenha induzido o outro ao erro por sua negligência, por deixar de agir quando deveria agir, ou pelo seu exemplo. Isso é muito sério. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, questão 208, quando Kardec vai dizer, os espíritos vão dizer a Kardec, os pais são responsáveis por encaminhar os filhos pelo progresso espiritual dos filhos e serão cobrados se eles fracassarem. Então, nós precisamos ter isso. E mais uma coisa que me chama muita atenção também, que daria uma outra palestra, é ajudar na autonomia, ajudar na iniciativa, no protagonismo. Ou seja, você tem que proteger soltando. Eu costumava dizer que a mamãe soltava a pipa, eu soltava o papagaio, não sei como é que vocês usam essa expressão, mas segurando o fio, porque deixava voar, mas nunca voar solta. Cair, cortar e cair e vir embora. Trazia de volta. Então, essa questão da autonomia, a gente tem que preparar, porque eles são a liderança da Terra. Nós não podemos esquecer isso. Nós estamos preparando o futuro, nós estamos preparando
a toda essa liderança, todo mundo que será a futura liderança da Terra. O que nós estamos levando para esses nossos jovens? O que nós estamos oferecendo a eles? Então, como espírita, nós não podemos esquecer daqueles instrumentos que nós temos antes mesmo da criança nascer, que é a conversa com o espírito, é o evangelho no lar, é levar a criança desde muito cedo para a casa espírita, ainda que não tenha evangelização de bebês. Muita gente me diz, Lúcia, mas a gente não tem, digo, não tem problema, evangelização de bebês é uma coisa muito nova, é uma coisa que a gente está usando agora. Mas você deveria levar para entrar em sintonia com os amigos espirituais. Isso é fundamental. Isso é questão da sintonia dentro de casa. Com quem é que você está sintonizando? Sintonize com o bem. Hoje nós temos tantas lives, nós temos tantos vídeos, nós temos... O pessoal que está com a evangelização já está fazendo muita coisa interessante. Vamos trazer bons exemplos. Vamos ver bons filmes, vamos ver boas séries. Tem tanta coisa interessante. Trazer isso para dentro de casa, trazer a boa sintonia. É o livro. Casa em que a criança vê pai e mãe lendo, ela também vai ler. Trazer um livro para a criança, deixar o livro ao alcance da criança. Isso é fundamental, porque a nossa doutrina ela é muito baseada em livros. Então, nós precisamos disso. Eu gostaria também de trazer para vocês um outro enfoque, sair um pouco disso e agora enfocar mesmo o momento presente. Nós estamos vivendo essa hora da pandemia, nós estamos vivendo todas as dificuldades inerentes a desemprego, a retração da economia, a mortes, a gente que está muito doente, ao próprio isolamento. E aí nós pensamos, o que eu posso fazer como pai, como mãe? O que é o meu papel nessa hora? Eu acho que aquele exemplo lá do início, da garotinha que fala no Coronavivo, não sabe nem falar, né? Vai orar Papai do Céu, orando Papai do Céu, a boneca está orando Papai do Céu, para acabar logo com o coronavírus, né? Trabalhar resiliência. Eu penso que, mais do que nunca, a gente tem que ser resiliente. A gente tem que mostrar coragem, tem que mostrar encorajamento para as crianças. Eu sei que vocês estão em outra fase, né? Nós aqui no Brasil, ontem chegamos a 1 milhão de casos, nós chegamos a 40 mil mortos. E nossas cidades estão todas já flexibilizando. Sem crítica, não sei o que isso vai dar, vamos aguardar e vamos orar. Mas tem muita gente, nós temos a nossa oração às 3 horas da tarde, todos os dias, a nossa casa espírita. E a casa manteve as reuniões virtuais, sempre com vibração, sempre com muita prece. E as pessoas estão dando depoimento, algumas delas têm tempo para o depoimento no final, elas vão nos contar que como tem sido útil, porque estavam em pânico, estavam apavoradas, estavam com muita ansiedade. E claro, gente, é um imponderável, é a incerteza. E diante da incerteza, nenhum de nós tem resposta. Ninguém. Agora, primeiro, eu tenho que entender que qualquer um de nós que está encarnado na Terra hoje sabia que nós estaríamos passando por isso. Sabia e aceitou. Todos nós sabemos que temos anjos guardiães, que temos amigos espirituais. Nós que frequentamos casa espírita, temos mentores das nossas casas espíritas.
Nós sabemos que se andamos no bem, se fazemos o bem, estamos protegidos, estamos amparados. Se por acaso nós viermos a contrair a doença, seja lá em que nível for, se for aquele caso que vai precisar ser hospitalizado, estava na nossa programação. Se por acaso nós desencarnarmos em função da doença, um dia iremos desencarnar, talvez não, com certeza aceitamos que desencarnaríamos dessa forma, numa hora em que tem tantas mãos amigas para receber, tanta gente orando. Aqui nós sabemos de correntes de oração no Brasil inteiro, às 6 horas da tarde, nesse país continental. Sabemos de amigos que oram em cada país às 6 horas da tarde, em prol daqueles que estão desencarnando, em prol daqueles que estão em leitos de hospital. Então, o que a gente precisa, mais do que nunca, com essa atitude resiliente, é saber o seguinte: pode estar difícil agora, mas vamos voltar e vamos voltar aprendendo, vamos voltar mais fortes, vamos voltar talvez com mais simplicidade diante da vida, talvez esse tempo enorme vivido dentro de casa, junto com os filhos, mais amigos. O Washington Post publicou, eu acho que na semana passada, ou 2 semanas atrás, uma matéria de uma mãe dizendo: e agora, como é que vai ser? Foi tão bom essa convivência com meus filhos, como é que eu vou retornar depois que acabar? Como é que eu vou conseguir restabelecer isso? Quanta gente dizendo isso, como está sendo bom. Eu digo isso para vocês. Quanto tempo que eu não fazia nada na minha casa. Tenho uma grande secretária, uma pessoa do meu coração, mais de 30 anos, que está em casa, mantendo salário, está lá, porque a gente entende que ela não pode ficar pegando condução, podendo vir para cá todo dia. E aí, o que aconteceu? Descobri que eu estou lá na cozinha e tenho um grande parceiro me ajudando. Isso é bom, isso é uma coisa boa. E quando voltar, vou voltar para a cozinha, vou ajudar, estou descobrindo coisas. Então, resiliência, queridos, vamos ter resiliência. Vamos trabalhar mais do que nunca questões que às vezes estão surgindo nessa hora. Então, trabalhar a religiosidade, como já falei, né? Trabalhar essas questões mesmo da religião, que quando dentro de casa houver, por conta de mais um irmão, de um ciúminho, de uma briga, de não sei o quê, vamos trabalhar questões espíritas, vamos trabalhar questões evangélicas, vamos usar o Evangelho de Jesus, perdão, compreensão, aceitação, vamos pedir desculpa, vamos entender que todos nós erramos. Nós fizemos, há coisa de uns 20 dias atrás, a nossa capacitação de evangelizadores na nossa federativa, o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi um exemplo dado por uma evangelizadora que é mãe, e ela dizendo: para mim está sendo ótimo, por exemplo, trabalhar muito dentro de casa a questão do perdão. Os meus filhos brigam muito. E eu sempre trabalhando, de noite, quando eu chegava, mamãe fulano fez isso, fulano fez aquilo, aí eu dava um jeito. Agora, eu sempre converso com eles sobre a questão do perdão, como é que deveria ser, como é que deveria fazer. Pego lá no Evangelho, mostro como é que é. Então, veja, são essas coisas que nós precisamos fazer, sempre com conversas à luz da doutrina espírita. Como é importante que a gente pegue determinados temas e leve para a doutrina espírita, temas que estão acontecendo dentro de casa. E alguma coisa mais que eu também gostaria de falar. Nós estamos vivendo, né, momento de compartilhar a tela para conversar com A, com B, com C. Isso que nós estamos fazendo agora, coisa boa. Né? Eu estou aí sem fazer mala, sem pegar avião, estou me sentindo aí junto a vocês, tão bom. Então, como é importante o cultivo de amizades duradouras. Existe um longo estudo feito aí nos Estados Unidos, que já leva mais de 70 anos, que já está mudou tantas vezes a coordenação,
sobre o que é que traz a felicidade. Qual é? Começou lá na década de 40, com pessoas que eram crianças na época, e que hoje já são velhinhos, já são idosos, e que a conclusão da pesquisa é o que traz mais felicidade para o ser humano não é o dinheiro, porque eles acompanharam a vida toda e viram que uns fracassaram no dinheiro, outros não, uns foram para a universidade, outros não, entraram no vício, outros não, ficaram doentes, casaram, descasaram. O que realmente a pesquisa apura como sendo a maior fonte de felicidade: amizades duradouras, amizades verdadeiras. Então, agora que nós estamos trancados dentro de casa, o que você tem feito com o seu amigo? Tem telefonado? Tem feito ligação com todo mundo junto? Tem mostrado para ele da sua preocupação? Como é que ele vai de saúde? Como é que está a família? Então, esse é o exemplo que nós estamos levando para as crianças. Fazendo com que as crianças façam isso também. Elas ficam muito estressadas. Aqui, eu, pelo menos, tenho muito dever. Então, as crianças estão ficando muito estressadas, não poder sair e tal. Fala com um amigo, faz ligação, coloca aí nos Zoom da vida, por exemplo, que permite que faça. Eu acho que esse instrumento também que nós estamos usando, né, que eles falam online com 10, 20, vê nossas reuniões à tarde, que nós fazemos, essas que eu comentei, nós temos feito reuniões com 100 pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que é importante que a criança veja são as nossas atitudes pacíficas e pacificadoras, como eu dei exemplo aqui. E isso me faz entrar num terreno que eu sei que é um pouco delicado, que é a questão da política. Vocês ontem começaram a campanha para a eleição presidencial, não é isso? E, é claro, o país com dois partidos, a polarização é intensa. O que é que você apoia? Quem é que você apoia? Por que é que você apoia? Que valores são esses? Eu não estou fazendo campanha para ninguém, queridos, nem estou dando lição de moral. Não é esse meu papel. Mas a criança, o jovem, precisa entender, em qualquer país, em qualquer situação, quem é o seu ídolo, quem é a sua figura pública, quem é aquele que você admira, quem é aquele que você segue. É pacífico? É bondoso? É empático? É caridoso? Quem é essa figura? Porque, veja, pode ser até um ídolo do esporte. Como é que ele se comporta? Como é que ele é? Então, isso é fundamental. A gente deixar que a criança perceba que eu tenho padrões éticos. Eu sigo pessoas éticas. Eu não vou aplaudir aqueles atos que eu não aceito na minha casa, na minha família. E, no entanto, eu digo, mas isso é lá fora. Não é lá fora. Olhem a naturalização. A criança vai fotografar e vai fazer a tal da meditação. Ela vai fazer a leitura subliminar. Ela vai ler nas entrelinhas qual é o seu recado. Papai gosta de gente bélica, papai gosta, mamãe gosta de gente que briga, mamãe gosta de gente que xinga. Ela que não xinga, mas olha de quem ela gosta. E eu quero ser igual porque ela vai ter que gostar de mim, ela gosta de gente assim. Ou seja, queridos, é, é importante, isso é muito importante. Outra coisa também que no mundo atual não dá para a gente deixar de lado é a questão ecológica. Como você lida com a ecologia? Que planeta você está ensinando a criança a deixar? O que você está deixando para ela? E que tipo de planeta ela vai deixar para você? Nós todos sabemos que hoje a Terra produz, já não consegue produzir 30% do que a gente consome. Já existe esse déficit de 30%. Se ela ainda não está completamente falida em termos ecológicos e ambientais, é porque existe um desequilíbrio muito grande. Existem pesquisas que dizem que se todos os países consumissem como o Canadá, nós precisaríamos de 5 terras. E por que isso não acontece? Porque tem a África, porque tem aqueles países lá
Tem a Índia, tem aqueles países muito pobres, que então vai dar o equilíbrio. Então, vocês vivem num país que é extremamente consumista, está reciclando, está diminuindo, está reaproveitando? Como é que é essa relação de vocês? As crianças estão envolvidas nesses projetos? Então, que tal começar, se ainda não fez, começar em casa, a ter projetos de reciclagem, de saber o que está usando, de onde que vem, diminuir um pouco, né, a questão do lixo. Então, isso tudo é muito importante. É a questão do desapego. Como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos mostrando para as nossas crianças o nosso desapego às questões materiais? Será que a gente está vivendo para o espírito? Por quê? Mas não vamos nos esquecer que lá na Gênese, no último capítulo da Gênese, quando Kardec nos fala da nova geração, ele vai dizer o seguinte: ela é formada não por espíritos que já chegaram à angelitude, mas, sobretudo, por aqueles que, já tendo vivido muito, já são capazes de. Eu vou ler para vocês. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração na Terra. Então, esses nossos meninos são a nova geração. Nós não sabemos exatamente quem são eles. Se são só os iluminados, ou se a gente também está recebendo algum espírito, alguém com uma dificuldade, que veio para mim para eu dar um jeito. Deus, na sua misericórdia, por meio dos guias espirituais, te escolheu, disse: vai, você vai receber, você tem condição de ajudar esse espírito. Então, queridos, se ele é um espírito evoluído, se ele é um espírito adiantado, se veio até às vezes para te ajudar, que bom. Agradece a Deus. Que prêmio, que presente. Mas se por acaso ele é aquele difícil, é aquele que, por mais que você faça, ele ainda é muito comprometido com o mal, com o desvio. Kardec vai nos dizer na questão 583, os espíritos vão dizer, ele pergunta: o pai é culpado? Ele vai dizer que não. Mas se ele lhe deu todos os esforços para melhorar esse espírito, ele será fartamente recompensado. Palavras que Santo Agostinho também vai repetir no capítulo 14 do Evangelho. Santo Agostinho passa a mão na nossa cabeça, porque ele vai dizer o seguinte: faça todo o possível, leve para o caminho do bem. Esse é o espírito. Isso daí você vai precisar de ajudá-lo. Mas se você fez todo o possível e ainda assim ele fracassou, descanse. Você fez o possível, mas tem que fazer todo o possível. E eu gostaria de, já caminhando para o final, esses momentos finais, lembrar que quando Kardec pergunta sobre anjo guardião, sobre espírito protetor de cada um, esse espírito de luz que nos acompanha às vezes por muitas vidas, que presidiu a nossa reencarnação, que nos acompanha ao longo da nossa existência na Terra. Quando Kardec pergunta quem é, ele diz: o amigo protetor, o anjo da guarda, é como um pai. Vejam que lindo. É como um pai. Então, hoje, no Dia dos Pais, seria importante que a gente visse essa mensagem, quando ele vai falar. É como um pai que orienta, que leva para o caminho do bem, que sustenta nas dificuldades, que anima
diante da dor e do sofrimento. Não vão ser as minhas palavras, mas são essas, é essa a mensagem. Então, vejam que papel importante, claro, quando fala do pai, hoje é dia dos pais, mas claro que os espíritos estão se referindo à paternidade e à maternidade. Então, somos nós esses espelhos, né? E não importa. O que a gente tem que lembrar é que, mesmo quando, na adolescência, aquele jovem se tranca, não aceita, e briga, e faz tudo ao contrário, não tem problema. Ele está simplesmente vivendo o seu momento de identidade, de formação de identidade, de autoafirmação, mas se os seus valores foram colocados dentro dele, não tenham dúvida. É isso que ele vai levar. E quando ele for pai, quando for mãe, você vai ter a alegria de ver os seus gestos dos seus filhos. Que Deus os abençoe. A emoção é grande. E muito grata pelo prazer de estar com vocês outra vez. E assim, elevando o nosso pensamento ao alto, vamos agradecer a Deus, nosso Criador, nosso Pai de infinita misericórdia, por tudo aquilo que nós temos, pelo dom da vida, pelas oportunidades que nos foram oferecidas, pela família que temos, por esse país que os abriga. Vamos agradecer a Deus termos condições de, nessa hora tão difícil, estarmos aqui com saúde, junto aos nossos entes queridos. Mas vamos também aproveitar essa hora e pedir que as suas bênçãos de luz e de paz recaiam sobre toda a humanidade, chegando sobretudo àqueles lugares e aquelas pessoas que estão sofrendo, onde existe dor, onde existe a dor da separação, a angústia diante do futuro. Todos esses nós pedimos. Mas, sobretudo, Pai, hoje, no dia em que se comemora na América o Dia dos Pais, queremos pedir as suas bênçãos para os chefes de família, para esses homens encarregados de levar avante o projeto familiar junto com a esposa, esses amigos que receberam de ti a incumbência de orientar a prole. Nós pedimos suas bênçãos, que os sustente e os guarde na sua paz. Abençoe o ser, essa casa de luz, e a todos aqueles a ela vinculados. E que nos despeça, Pai amado, em sua paz. Que assim seja.